Tá aparecendo aí para vocês todos aí? Para mim ainda não. Ah, agora sim. Tá certo. Sim. Então, Para vamos mim lá. tá aparecendo. Então, o que a gente vai discutir é justamente a psicologia social de Martin Baró, né, que é denominada de psicologia da libertação. A psicologia da libertação, né, ela envolve toda a característica, né, de quem foi o Martin Baró e como que ele vai se construindo nas relações propriamente ditas com a psicologia, né, e como ele vai se caracterizando como um psicólogo importante para a psicologia social latino-americana. Então, ele é considerado o pai da psicologia da libertação, tem na sua formação a formação de jesuíta, né? Então ele foi jesuíta, vivia na Espanha, né? Nasceu na Espanha, e posteriormente ele foi designado para alguns países da América Central e acabou se estabelecendo especialmente em El Salvador, né? Posteriormente ele faz a nacionalidade salvadorenha, né? Então, espanhol com nacionalidade também salvadorenha. E lá ele vai trabalhando com aspectos que envolvem a psicologia, né, a filosofia e também a teologia, né, que são três áreas que circulam na formação do pensamento de Baró. Né? Martim Baró, ele também buscou, né, a partir desses conhecimentos, né, filosóficos, teológicos, psicológicos, trabalhar o empoderamento, né, de comunidades que em El Salvador, né, estavam excluídas de uma participação adequada dentro da sociedade, né, em condições de empregabilidade, educação, respeitabilidade, reconhecimento enquanto sujeitos. Né. E o Martim Baró também trabalhou, né, nessa luta contra a pobreza, na busca, né, de construção de saúde mental para todos os indivíduos, né, que a psicologia como um todo, não só a social, fosse acessível, né, economicamente a todos os indivíduos, para que fosse uma prática, né, de produção de equilíbrio psíquico diante do sofrimento psíquico que boa parte da população sofria ou sofre até hoje. Né. E Martim Baró também trabalhou na defesa da democracia, já que em El Salvador, né, se vivia todo um processo de ditadura, onde pessoas eram eliminadas, mortas, perseguidas, excluídas de qualquer condição, né, de participação adequada dentro da sociedade salvadorenha. Né. Martim Baró, né, fez um doutorado digamos assim, a característica do doutorado de Martim Baró foi discutir os problemas sociais que existiam em El Salvador decorrentes da guerra civil que acabou surgindo pela falta, né, de um entendimento adequado dos governantes em relação à população. Então, El Salvador vivia uma ditadura, essa ditadura foi eliminando indivíduos que discordavam dos encaminhamentos que a ditadura fazia, e posteriormente um grupo de indivíduos começou a se organizar para combater a ditadura salvadorenha, que na sequência gerou todo um processo que caracterizou-se por uma guerra civil. E nessa guerra civil, o Martim Baró, né, era professor da Universidade Centro-Americana, chamado de UCA, ou UCA, e ele foi, juntamente com outros padres e algumas funcionárias, né, assassinado pelo regime ditatorial de El Salvador, né, justamente pelas posições políticos, sociais, econômicas, psicológicas, filosóficas que Martim Baró defendia. Né. Então, eles estavam na universidade, Martim Baró estava no seu gabinete, né, junto com outros professores e padres, e eles levaram um tiro, né, foram assassinados, levados para fora, e quando alguns professores e padres saíram para ver o que estava acontecendo, né, nos tiros que ouviam, né, também foram assassinados, né, por grupos paramilitares que discordavam de qualquer pessoa, né, que defendesse tanto os movimentos sociais empobrecidos, né, quanto a luta pela democracia. O texto, né, que fala sobre o Martim Baró, eu vou sair um pouquinho aqui para tem mais gente querendo entrar na sala, que é a Bruna.
Então, voltando aqui. Então, o texto, né, do Gabriel Mendonça, da Vera de Souza e Raquel Guzzo, aborda o conceito de ideologia na psicologia social de Martin Baró, né? Ou seja, eles vão discutir, né, como que o Baró vai debatendo, discutindo, caracterizando a ideologia em termos de entendimento dentro da sociedade salvadorenha. E esses debates, né, vão se ampliando não só para El Salvador, mas para toda a América Latina como um todo, né? Então, Martim Baró, né, ele dizia que um elemento fundamental que faz com que as classes populares, né, as pessoas empobrecidas, não avancem em termos de um entendimento de quem eles são, das suas condições, né, de luta por direitos, é o processo que se constrói de alienação. Então, a alienação é justamente a ideia de que os indivíduos não conseguem tomar posse daquilo que eles produzem, daquilo que faz parte da sua dinâmica de vida. A alienação, ela é promovida e é produzida pela sociedade, pelos governantes, para que as pessoas se entendam como incapazes e sejam submetidas ao jugo de um poder muito maior que os indivíduos, fazendo com que eles aceitem que a vida é desse jeito, que sempre foi assim, e que não questionem a própria característica da dominação. Então, Martim Baró dizia, a psicologia não pode servir à dominação. A psicologia deve fazer com que os indivíduos se apropriem de conhecimentos para transformar a sua realidade social. E isso é produzir saúde mental. Se a psicologia reproduz ações da sociedade que alienam os indivíduos, muitas vezes as ações que a psicologia vem a ter, elas reforçam a alienação e não necessariamente buscam um aprofundamento, um conhecimento que liberte os indivíduos dessa situação de domínio, né? de, digamos, controle por parte de agentes sociais, né? A expressão ideologia, né, que é tratada no texto, ela é polissêmica, porque ela pode significar coisas diferentes. Se eu perguntar para vocês o que é ideologia, o que vocês me responderiam? Que é algo que cada um acredita, digamos assim? Isso é uma definição que se tem dela. E não é isso? É uma das definições. Não é o que o Martim Baró vai adotar. Uhum. Então, ideologia ela pode ser definida, né, como, digamos assim, num primeiro momento, né, ideologia ela foi definida, né, como o estudo das ideias, né? Então, o que é ideologia? Estudar as ideias que perpassam o tempo, as sociedades e assim por diante. Essa definição, né, acabou em desuso. Hoje não se usa mais com essa caracterização. Ideologia, com a característica do que eu acredito, né, preciso de uma ideologia, as minhas crenças e tal, é usado mais no sentido de senso comum, do dia a dia, né? Cada um tem uma ideologia e assim por diante. No sentido filosófico, científico, a definição de ideologia, ela vem a partir de Marx. Ideologia significa, né, e é o termo que o Martim Baró vai adotar em termos de significado, a produção de falsa consciência. Então, ideologia são ideias, conceitos adotados pela sociedade para alienar os indivíduos, fazendo com que eles pensem que estão tendo uma ideia afirmativa sobre a realidade, quando aquela ideia é uma ideia alienada, uma ideia falsa, né, sobre a realidade. E ela é reproduzida de inúmeras formas, né? Por exemplo, hoje em dia, nos fake news, né, a gente vê personalidades importantes aí do país, né, distribuindo fake news, né, como se fossem elementos verdadeiros, né? Aquela pessoa, né, que recebe de uma personalidade uma mentira, ela pensa que se eu acredito naquela pessoa, o que ela está me passando é verdadeiro. Quando ao contrário, né, a pessoa está sendo alienada, né, no seu dia a dia a partir daquele conceito. Então, ideologia para o Martim Baró é a definição marxista, né, que ele vai adotar, é a produção de falsa consciência, é fazer com que o indivíduo no dia a dia fique alienado e aceite as situações de controle social.
Martim Baró também buscou fazer uma análise com base na realidade salvadorenha, uma análise psicossocial do que envolve a luta política, entendendo política como cidadania. Por que pessoas conseguem ter acesso à saúde, educação com qualidade e outras tantas, né, não têm acesso à moradia, a saneamento básico, à educação, à saúde, enfim, né? E que a discussão psicossocial é justamente de que a psicologia também seja um caminho que forme os indivíduos numa consciência adequada sobre a realidade. E Baró também debateu sobre os elementos que envolveram a psicologia social na sua crise, que ocorreu ali nos anos 60, anos 70, que era esse debate entre a psicologia social dos Estados Unidos e a psicologia social da Europa, como a gente viu anteriormente, né? Baró, né, procurou, né, estabelecer uma proposta de psicologia, né, contra-hegemônica. Contra-hegemônica que significa, né, que tem um modelo de psicologia hegemônico dentro da nossa sociedade que dita qual é o tipo de ação, qual é o tipo de reflexão, qual é o tipo de análise que a gente vem a ter dentro da sociedade. O grande elemento com o qual Baró se interpôs foi justamente ao modelo da psicologia dos Estados Unidos, especialmente a psicologia social praticada nos Estados Unidos, que foi a que implicou nas demandas psicológicas na América Latina. Se na Europa houve questionamentos, né, se estabeleceu a psicologia social com um viés diferente, na América Latina houve basicamente uma reprodução do modelo dos Estados Unidos. E esse modelo de psicologia social estadunidense é que Baró chamava de modelo hegemônico. E a necessidade de se construir uma psicologia social latino-americana contra-hegemônica, ou seja, que se voltasse à realidade da população como um todo e pudesse caracterizar de modo adequado leituras e perspectivas de empoderamento social dos indivíduos, né? Que foi se inspirando na teologia da libertação e no marxismo, né? E também, né, nos trabalhos desenvolvidos por Paulo Freire, né? Martim Baró, né, construiu todo um trabalho de investigação, de pesquisa, de análises, tendo por base como os grupos sociais se organizam. Ele tem alguns estudos que não estão em português, estão em espanhol, né, falando sobre como que se organizam os grupos sociais dentro da sociedade, como eles vão se caracterizando. E o entendimento, né, do Martim Baró foi justamente, né, de como que a psicologia, como ciência, pode auxiliar as pessoas pobres na busca da libertação, efetivamente, né, das situações em que eles são colocados, né, as pessoas pobres são colocadas em situação de controle, em situação de domínio e em situação de exclusão social, né? Ou seja, né, as pessoas empobrecidas acabam não tendo para onde ir, para onde fugir, para onde se organizar e acabam sendo consideradas pessoas ou vidas descartáveis, né? E o Baró começou a discutir justamente como que a psicologia, ou a psicologia social, a ciência psicológica, pode estar a serviço do empoderamento de uma população de indivíduos que são regularmente, historicamente, né, deixados de lado, né? Os principais temas das pesquisas de Martim Baró envolveram pobreza, fatalismo. Fatalismo, o que é fatalismo? Alguém sabe? Tipo, coisas do acaso, assim, professor? Não só coisas do acaso, mas sendo assim, a gente nasceu pobre, a vida é assim mesmo, e a gente tem que levar, então não tem que fazer. Digamos assim, o fatalismo. Não. Oi? É parecido com vitimização ou não? Não vitimização. Vitimização é quando eu digo assim, pô, só comigo, coitado de mim e tal. Fatalismo na característica dizendo assim, a vida é desse jeito, cada um tem seu quinhão e não adianta reclamar, não adianta fazer nada, que não vai mudar, o mundo é desse jeito. Mais parecida como conformismo, então. Exatamente, né? A ideia é assim, a gente está conformado porque o mundo é assim mesmo. E não adianta nada.
E o Martim Baró lutava justamente contra essa ideia, né? Ele disse assim, não, o mundo não é assim porque é assim. Ele é desse jeito porque foi criado e produzido pelos seres humanos, né? Se existe a riqueza, existe a pobreza, não é obra do acaso, é obra das ações humanas. São os seres humanos que produzem essa estigmatização, essa indiferença, essa exclusão social, né? Então, os temas do Martim Baró foram sobre a pobreza, o fatalismo, problemas habitacionais, racismo, machismo, família, violência, guerra, religião, comportamento político, opinião pública, drogadição, processos pedagógicos, processos grupais, psicologia do trabalho, entre outros, né? Esses temas, né, Baró procurou aprofundar, né, em diferentes encaminhamentos de pesquisa de modo regular, né? Ou seja, ele era bastante atuante, né, na produção de artigos, na produção de livros e no envolvimento com as comunidades que estavam à volta da Universidade Centro-Americana, né? Ou seja, ele tinha todo um trabalho, toda uma equipe, tinha não só a produção teórica, mas uma produção embasada na vida das pessoas que estavam à sua volta, né? El Salvador, né? El Salvador, alguém sabe onde que fica? Não. Não? Só um não. Então, El Salvador, né, é um país centro-americano, né? Faz parte da América Central, é um país extremamente pequeno, menor que o estado de Sergipe, né, que é o menor estado brasileiro. El Salvador, de um lado tem o Oceano Pacífico, do outro lado tem o Oceano Atlântico. É um país que foi colonizado pelos espanhóis, que de lá foram tirando a riqueza o máximo que puderam, né? E quando, né, El Salvador, né, conseguiu a sua independência, foi, digamos, controlado por uma elite que ficou por lá, né? Ou seja, uma oligarquia se estabeleceu historicamente, né? E a partir dessas ações oligárquicas, né, haviam determinados grupos de poder político e econômico que revezavam no poder, né? Com golpes ou com eleições, né? Onde os oligarcas, né, determinavam o que era a sociedade, qual era a característica da sociedade, como deveria funcionar El Salvador. Vale salientar, né, que El Salvador, né, é em homenagem a Jesus Cristo, né, o Salvador, né. Então, o país que leva o nome de Jesus Cristo, né, ou a expressão que o caracteriza, que, porém, né, vive uma desigualdade até os dias atuais, né. E dentro, né, desses conflitos, né, existentes em El Salvador, é que Martim Baró, quando chega por lá, começa a criar um movimento de questionamentos, né? E esses movimentos de questionamentos que ele traz, né, junto com outros padres, principalmente, né, e depois dentro da psicologia, vão gerando embates de modo extremamente significativo dentro da sociedade salvadorenha, e esses embates eram no ponto de vista do debate mesmo. Porém, né, os indivíduos que discordavam do governo, né, eram tratados de forma violenta, né, tanto que Martim Baró foi assassinado posteriormente, né. Então, basicamente, né, a Igreja Católica, né, que se estrutura, né, pela influência espanhola em El Salvador, né, é uma igreja voltada a defender os interesses da burguesia, né, ou seja, da oligarquia propriamente dita, né, e não uma igreja voltada para os pobres, como a princípio seria a característica da igreja, né. Então, quando se vai acompanhar, por exemplo, a vida de Cristo, né, o que Cristo mais falava era contra os vendilhões do templo e a busca de valorizar as pessoas excluídas, né. Um exemplo, Maria Madalena, as pessoas com deficiência, ou seja, né, a vida de Jesus Cristo foi uma vida voltada para os pobres, que é o que prega a teologia da libertação. E a igreja dentro de El Salvador, né, estava muito atrelada e vinculada às oligarquias, né, aos poderes de pequenos grupos, pequenas famílias, pequenos grupos políticos, desvalorizando boa parte da população que simplesmente sofria, né, nas condições de exclusão, né. Tinha toda uma característica de inter-relações, né,
de poderes econômicos, militares, políticos, religiosos, que garantiam toda uma repressão, né, e a produção da alienação, ou a ideologização na vida dos indivíduos, né, fazendo com que as pessoas mais enfraquecidas fossem objetos de uso daqueles que oprimiam a sociedade empobrecida, né. E as Forças Armadas, né, tinham como função essencial, né, produzir o medo nos indivíduos, né. Ou seja, se você começar a discordar daquilo que os dirigentes na época de El Salvador colocavam, expressavam, nada melhor do que as Forças Armadas e militares, né, para fazer com que os indivíduos ficassem calados, quietos e não questionassem os andamentos da realidade social salvadorenha. Em 1980, os conflitos sociais, a ditadura, né, se recrudesceu, né, houve situações, né, em que, por exemplo, o Monsenhor Romero, o arcebispo de El Salvador, foi assassinado na igreja enquanto ele estava falando com as pessoas, né, que estavam ali no ritual religioso. Guardas militares adentraram a igreja e assassinaram, né, na frente de todo mundo o Monsenhor Romero, né? E esse fato marcante, né, fez com que grupos que questionavam a ditadura e eram perseguidos se organizassem e criassem uma guerrilha chamada, né, de Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, né, FMLN. E essa frente, né, ao se organizar, né, começou a ter acesso a armamentos e com isso, né, organizou-se uma guerra civil em El Salvador, né. Entre 1980 e 1983, né, a população apoiava essa frente de libertação Farabundo Martí, fazendo com que nas pequenas comunidades, as comunidades pobres, os indivíduos do interior de El Salvador começaram a valorizar tudo aquilo que era desenvolvido, né, pela Frente de Libertação Nacional, que promovia, né, educação de qualidade, serviços de saúde, participação dos indivíduos nas decisões políticas, e isso fez com que o grupo, essa frente, né, tomasse conta de modo significativo, né, de El Salvador. Porém, né, os oligarcas e a ditadura que estava no poder e tinha certo controle ainda do país, né, teve apoio militar dos Estados Unidos, né, que fez com que o governo não fosse derrotado e ampliasse uma situação de massacre em relação aos movimentos que questionavam a ditadura salvadorenha. E a participação dos Estados Unidos foi essencial dentro desse movimento, não foi só El Salvador, né? Vários países da América Latina que estavam buscando, né, suas autonomias, independência, né, foram invadidos, né, pela política dos Estados Unidos, a política militar, né, com o envio de armamentos pesados, que criou, né, digamos assim, uma característica, né, de movimentos na América Central em que grupos paramilitares foram se organizando e matando, né, todas aquelas pessoas, né, que discordavam dos encaminhamentos proferidos pela ditadura, né. E foi em 89, né, que Martim Baró, né, junto com outros padres, professores, né, e funcionários, fosse assassinado dentro da universidade, né. Então, dentro do seu gabinete, né, estava lá estudando, debatendo, discutindo ações, né, e foram covardemente assassinados. As tensões políticas, né, que envolveram El Salvador, né, foram inspirando, né, toda uma organização de construção de conceitos, de ideias, de situações que buscassem, né, um elemento central que era um equilíbrio, né, na realidade dos indivíduos, né. Martim Baró defendia a paz como um elemento central na relação entre os indivíduos. Ele não era um defensor da guerra civil, não era um defensor de que uns têm que matar outros, mas ao contrário, ele buscava um elemento de entendimento, mas que esse entendimento tivesse como base uma opção pelos pobres,
assim como a teologia da libertação abordava e trabalhava. E que a psicologia, com esse caminho de busca de empoderamento dos grupos, pudesse cada vez mais estar produzindo saúde mental. E essa produção de saúde mental estaria correlacionada no acesso dos indivíduos a direitos que todo ser humano deve ter, né? De habitação, de moradia, de empregabilidade, de educação, de saúde, enfim, né? O reconhecimento do indivíduo em todas as suas condições de adequação. E também, né, amarrado a isso, todo um processo de crítica ao capitalismo, pois Martim Baró considerava, né, que a sociedade, tendo por base o capital, ela acaba se perdendo em termos das relações humanas propriamente ditas, né, onde a valoração do consumo se torna um elemento central, deixando de lado os indivíduos que não têm acesso ao consumo, né. Então, Martim Baró, né, tinha como base, né, a luta contra uma sociedade que se baseia no capital como elemento central, né. Então, ele dizia a necessidade de valorizar os indivíduos, a necessidade de se entender os seres humanos nos seus relacionamentos, e entre os seres humanos é possível construir conhecimento sem que fiquemos dependentes do consumismo, né? Então, que a psicologia fizesse uma opção, assim como a teologia da libertação, uma opção pelos pobres, né? Na busca de empoderamento desses indivíduos para que eles tivessem, ou que venham a ter, né, uma vida equilibrada, uma vida melhor, né, uma vida adequada, com respeitabilidade, né? Também Martim Baró trabalhou contra a ideia de idolatria, né, de se valorizar indivíduos como se eles não fossem seres humanos, né, mas valorizar a condição de que todo ser humano, pela melhor produção e respeitabilidade que ele venha a ter, ele deve ser entendido como um ser humano que foi, dentro das relações sociais, construído pelo acesso e pela condição que recebeu dentro dos espaços onde o indivíduo atuava, ou atua, né? E também uma releitura da Bíblia, né? Procurando caracterizar, né, que a Bíblia não deve ser algo utilizado para enriquecer a igreja, mas que as características da Bíblia sigam os passos de Jesus Cristo, efetivamente, buscando um aspecto importante que é o valor do ser humano na sua própria condição. Circunstâncias históricas importantes na construção do pensamento de Martim Baró, né, se deram, como eu já comentei com vocês, né, do pedagogo brasileiro Paulo Freire, né. Então, Paulo Freire é um marco na construção do conhecimento no mundo todo, né, não só no Brasil, né, e digamos assim, o brasileiro mais importante em termos de produção em relação à educação, né? Ou seja, é uma referência mundial, né? Os conceitos marxistas, né, os conceitos de Karl Marx, né, que vão produzir o materialismo histórico dialético, lembrando só as definições, né? Materialismo significa matéria, estudo da matéria, estudo de tudo aquilo que se pode comprovar. Então, a abordagem materialista é uma abordagem que busca comprovação, não posse material de objetos, não é essa a ideia. Então, materialismo, quando a gente pensa em posse de objetos, está relacionado ao senso comum. Materialismo, do ponto de vista científico, filosófico, é buscar a comprovação dos fenômenos. Histórico, levando em conta a história de evolução da espécie humana, do ser humano primitivo que vai evoluindo, né, para andar em grupos, nas cavernas, uso de instrumentos, uso da linguagem ao ser humano que está aí hoje. E dialético, levando em conta as características de transformações que a vida, o mundo, vem a ter, né? E entendendo que essas transformações podem produzir indivíduos melhores dentro da sociedade, e quanto mais os elementos dialéticos, que é o trabalho com as contradições, sejam produzidos, mais se avança a humanidade à medida que se dê espaço para essa dialética. Se a sociedade se coloca numa relação antidialética, ela vai entender que quem nasceu num contexto de exclusão vai ter que viver aquele contexto. Ou seja, um determinismo, né? E quem nasceu num contexto de empoderamento socioeconômico, por exemplo, né, vai viver daquele jeito porque a vida é assim mesmo, né? Então, o materialismo histórico-dialético busca entender as contradições sociais e explicar que
quem produz e quem constrói a história é o ser humano, não é a natureza. Então, a natureza não faz história, quem faz história é o ser humano. Se alguns têm mais do que outros, se alguns podem mais do que outros, não é da natureza, é da construção que o ser humano estabeleceu para as suas relações. É isso que o marxismo vai dizer, né? Também, né, a influência da teologia da libertação, que também faz essa interposição com os conceitos marxistas, né, conceitos da Revolução Cubana, de onde tem o Fernando Gonçalves Rey, que também é um importante psicólogo brasileiro, né, embora ele tenha nascido em Cuba, né, ele veio viver no Brasil e foi porque ano passado ele veio a falecer, é um grande referencial, né, ao lado do Martim Baró e da Silvia Lane em termos da construção da psicologia social latino-americana, né. E também, né, uma influência importante na construção do pensamento de Martim Baró, né, foi de Louis Althusser. Alguém já ouviu falar em Louis Althusser? Não, senhor. Não, professor. Não. Então, falando rapidamente, né, então, Louis Althusser foi um sociólogo, filósofo também francês, e ele trabalhou dentro de um campo de discussão marxista, o entendimento da sociedade europeia e suas caracterizações. Louis Althusser, ele criou um conceito, né, de Estado, em que o Estado faz as ações de controle social. Basicamente, né, digamos assim, o Estado, que deveria representar o direito da população, ele acaba sendo um órgão digamos assim, um órgão que tem como característica excluir os indivíduos e não torná-los partícipes da construção do Estado propriamente dito. E os movimentos que fazem questionamentos, né, em relação ao Estado são movimentos que o próprio Estado, usando suas forças policiais, né, age para excluir esses movimentos, né? Então, o Estado acaba sendo, segundo Louis Althusser, uma condição de controle pela força militar, especialmente, né, armamentista, dos indivíduos que se antepõem ao Estado em seus questionamentos, né? E dependendo da própria caracterização do indivíduo, o Estado vai ter ações diferentes, né? A gente pensar assim, a polícia nos Estados Unidos, quando vai em direção a um ambiente onde predominantemente naquele espaço tem afro-americanos. A característica é que os policiais já vão se precavendo para um tiroteio, né? E, se necessário, vão disparar, né? Diferentemente se fosse num bairro onde tem pessoas brancas, né? A mesma coisa aqui no Brasil, né? A polícia, ao adentrar uma favela, né, uma comunidade, ela já vai com pensamento, diferentemente de ir para um bairro mais estruturado, organizado socialmente dentro de uma cidade brasileira, né? Então, o que o Louis Althusser fala é que o poder bélico do Estado, as forças policiais, elas agem em termos de manutenção do sistema. E cada um dos policiais que representa o Estado age como o opressor, mesmo que esse policial more num bairro ou tenha uma vida tão excluída quanto das pessoas que estão à sua volta, né? Então, na hora de agir, o indivíduo acaba representando o Estado naquilo que o Estado tem como força repressora. É isso que o Althusser discutia nas suas formulações. Baró também teve, digamos assim, participação nos debates que envolveram a crise da psicologia social nos anos 70, nos anos 60 também, e nos anos 80. E ele também vai buscar, né, todo um embate de articulação e questionamento, né, das perspectivas positivistas da psicologia social dos Estados Unidos, né, e a ideia de neutralidade que a psicologia social dos Estados Unidos produziu de modo bastante intenso, né. A neutralidade significaria, né, basicamente, que é uma base positivista, de que tudo que é feito pela ciência psicológica tem como base o bem comum. E o Althusser, o Martim Baró, vai dizer
que as ações em psicologia não são ações neutras, mas sim ações que beneficiam tendências ou grupos dominantes dentro da sociedade, e não necessariamente a população como um todo ou a população oprimida. Então, a psicologia, quando faz uso dessa base positivista de neutralidade, ela está beneficiando grupos que exercem a dominação e a exclusão social, né? Martim Baró fez o seu doutorado e o seu mestrado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, né? Teve uma influência inicial na sua formação, né, da psicologia social tradicional dos Estados Unidos, mas ele foi fazendo críticas também e análises mais rigorosas sobre essa psicologia. Então, durante o seu período de estudo nos Estados Unidos, Martim Baró não só fez as duas formações, né, de mestrado e doutorado, como também aprofundou o conhecimento sobre como a psicologia se caracterizava nos Estados Unidos, né? Ação e ideologia para o Martim Baró, né, está correlacionada ao entendimento de, muitas vezes, inconsistências que a psicologia social apresentava do ponto de vista teórico e epistemológico. Quando se pensa do ponto de vista teórico, até a gente viu algumas críticas que a psicologia europeia fez à psicologia dos Estados Unidos, né, pegando, por exemplo, né, o aspecto ahistórico, né? Ou seja, não se leva em conta a construção histórica do indivíduo, do ser humano, nas realidades das quais o ser humano participa, e se vai diretamente ao experimentalismo, ou a característica, né, de uma psicologia voltada para a resolução de problemas imediatos e não necessariamente dos grupos sociais que são excluídos no seu dia a dia. E a base epistemológica, epistemologia quer dizer o estudo do conhecimento científico. E a base epistemológica significa como que uma determinada ideia se constrói, como ela se caracteriza, da onde que vêm suas influências. E muitas vezes a psicologia social dos Estados Unidos não apresentava essas bases epistemológicas. Tanto que, como a gente viu, né, alguns autores até faziam uma certa mistura psicológica, né, como, por exemplo, aspectos da psicologia comportamental com a psicanálise, que epistemologicamente são análises diferentes de leitura de sociedade. E também, né, uma característica da psicologia amarrada aos poderes políticos e econômicos previamente estabelecidos, né? Então, essa psicologia hegemônica, né, era uma psicologia, ou é ainda uma psicologia que não está vinculada a interesses, né, das classes sociais que são excluídas, né, da sociedade em termos de acesso a condição, né, de resolução dos seus problemas psíquicos, né? Tendo, por exemplo, né, se a gente pensar, né, no valor de uma consulta psicológica, boa parte da população não tem acesso a um atendimento, né, embora tenham problemas, né? Então, se a gente for numa determinada comunidade empobrecida, né, as pessoas vão ter problemas de diferentes montas, né, e também vão ter problemas psicológicos. Mas como elas não têm um elemento central, que é dinheiro, né, condição socioeconômica, elas acabam sendo excluídas, né? São excluídas de habitação com qualidade, são excluídas de educação com qualidade, de saneamento básico com qualidade, de acesso à saúde com qualidade e também do acesso à saúde mental, que seria um trabalho desenvolvido, trabalhado por psicólogos, né? Vale salientar que Martim Baró desenvolveu esses tipos de atividades, né, junto com seu grupo e outros professores, né, na realidade de El Salvador, né? Tanto que o Martim Baró dizia assim, a psicologia tem que redefinir, a psicologia social, seus objetos e seus objetivos, né? Entendendo, né, que o objeto de psicologia não deve ser o ser humano, porque o ser humano é o sujeito da psicologia, né? O objeto são as temáticas que o ser humano possa vir a abordar, a trabalhar, a entender, né? E Martim Baró também buscou, né, a caracterização de que o elemento central, né, dos trabalhos em pesquisas e investigações que pudessem trazer resultados efetivos para a realidade dos indivíduos tivesse por base as ações propriamente humanas, né? Que quer dizer, né, entender o indivíduo no seu contexto, na sua realidade, que o conhecimento psicológico se reverta como um conhecimento efetivo,
e que não seja um conhecimento para ser guardado dentro da biblioteca ou produzido num livro em que poucos indivíduos terão acesso, né? Mas como que a psicologia pode agir transformando qualitativamente a vida dos indivíduos? E as discussões com esses indivíduos sobre a ideologia, né? Como que os indivíduos começam a acreditar em conceitos falsos, frágeis, que não produzem um elemento, né, de correlação adequada dos indivíduos com a sua própria realidade. Martim Baró, né, destacava que o papel essencial da psicologia é justamente organizar a vida das pessoas para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor da vida, da sua realidade e de como elas são alienadas no seu dia a dia, né? Então, a produção, né, de Martim Baró, junto às comunidades, era justamente trabalhar para que os indivíduos percebessem que a alienação fazia parte de uma construção da sociedade que dizia aos indivíduos que eles devem aceitar justamente as condições indignas das quais eles viviam, né? À medida, né, que Baró vai se organizando e discutindo nas questões da psicologia e da psicologia social de modo mais intenso, ele dizia que era fundamental, né, a psicologia trabalhar o contexto, né, do que ele dizia de negação pelos polos. Os polos são os extremos, né, pegando uma sociedade que é a característica da riqueza e da pobreza, e que as ações em psicologia pudessem levar aos indivíduos a conscientização e a busca de construção de uma sociedade justa e igualitária. Sociedade justa e igualitária é uma sociedade em que as pessoas tenham direitos, é uma sociedade de direitos, de construção de cidadania. Que os extremos não sejam uma característica que a sociedade venha a apresentar, né? Como, por exemplo, o contexto de que poucos são ricos dentro de uma construção de sociedade e muitos são pobres, onde quem está na ponta, numa ponta, tem uma condição socioeconômica superior à soma da condição socioeconômica de todos os indivíduos que estão na parte de baixo, né? Se a gente pensasse um triângulo, a sociedade salvadorenha se construía como um triângulo bem pontudo, digamos assim, né? Onde uma pequena parte da população detinha todo o controle da sociedade, né? E uma base gigantesca que, ao contrário, era excluído de toda a condição de participação dentro da sociedade salvadorenha. O conceito de ideologia, né, para Martim Baró, né, está amarrado justamente que essa sociedade, né, piramidal, digamos assim, vai construindo a alienação como um valor para a vida dos indivíduos. Então, vai se ensinando pelas ações governamentais, pelo próprio sistema educativo, de que os indivíduos nasceram dentro de uma determinada dimensão e que eles devem ser massa para serem utilizadas de forma adequada ou inadequada por parte das pessoas que vêm a dominá-los, né? Fazendo com que esses indivíduos mantenham-se dentro de um processo de alienação e de exclusão social. A ideologia, né, para entender, né, esse próprio processo de construção da sociedade e suas divisões, né, e como que a ideologia, né, essa produção de falsa consciência vai sendo produzida, Martim Baró elenca, né, 3 aspectos importantes, né, que devem ser compreendidos, né? O primeiro deles é em relação ao modo de produção, né, e como ele se caracteriza, né, dentro da sociedade, né, onde no modo de produção tem aqueles que detêm os meios para a produção e aqueles que são a mão de obra da produção, em que esses indivíduos, né, que não dominam a produção passam a ser peças descartáveis de uma engrenagem, né? Hoje eu tenho tantas, eu posso diminuir, eu posso aumentar, sendo que esses indivíduos, né, que fazem parte do processo de produção não são os elementos mais importantes e quanto mais alienados eles tiverem, mais fácil controlá-los, seja pelo viés de salários, seja pelo viés das condições de alimentação, de vestimentas, enfim, né? Quem detém um modo de produção se enriquece
à custa do suor da pessoa que está trabalhando ali sem ser respeitada nos seus direitos de cidadão. É isso que Martim Baró dizia. O segundo elemento, Martim Baró dizia, as classes sociais só existem porque é importante para a sociedade capitalista a sua existência. O que quer dizer, né? Quanto mais diferenças entre classes sociais, significa que uma determinada classe vai ter domínio sobre outras classes sociais. Ou seja, quando se estabelece o conceito marxista de luta de classes, a ideia que Martim Baró vai defender é justamente do fim das classes sociais, para que as pessoas possam viver numa sociedade justa, igualitária, com direitos civis e acesso aos bens produzidos pela humanidade, que não seja necessariamente apenas um grupo social que tenha acesso às benesses dessa realidade, né? E o terceiro elemento, né, importante nessa construção sobre ideologia de Martim Baró é como os indivíduos se sentem pertencentes às suas realidades, né? Então é bastante comum, e Martim Baró traz esse elemento de que a pessoa que está no ambiente da exclusão social, muitas vezes ela quer ser igual àquela pessoa que é o algoz de quem está excluído, justamente para exercer o mesmo padrão de comportamento. Eu quero fazer parte de uma classe social que oprime para não ser o oprimido, mas sim ser o opressor. E o Martim Baró faz toda uma discussão dizendo que esse processo de alienação também é criado na cabeça dos indivíduos. E à medida que os indivíduos percebam o pertencimento deles aos grupos sociais onde eles estão envolvidos, esses indivíduos vão criando uma consciência de classe social. E essa consciência de classe permite que os indivíduos passem a lutar, a batalhar, a buscar a formação do empoderamento social desses grupos que são excluídos, né? Ao invés de querer parecer com aquele que oprime, a pessoa vai aprendendo, tendo consciência de que, quanto mais ele entender que faz parte de um grupo social que é excluído, mais empoderamento esse grupo social vem a ter para lutar pelos seus direitos dentro da sociedade, né? Em relação à definição de ideologia, as definições que se caracterizam, conforme eu tinha comentado com vocês, né? E destacando duas delas, né? Uma funcionalista, né? Que está relacionado, né? Que ideologia é o estudo das ideias, dos seus valores e como ela caracteriza uma determinada sociedade. Que é a definição que hoje já não se usa mais, né? Desse estudo das ideias propriamente ditas, né? A segunda definição é marxista, né? Que vai dizer, né? Que a ideologia é a produção da alienação nos indivíduos, ou a produção de uma falsa consciência, onde os indivíduos pensam que estão refletindo sobre a realidade, quando na verdade eles estão sendo controlados sobre determinadas ações, conhecimentos que a sociedade produz, né? Martim Baró não vai entrar no conceito de senso comum da ideologia, né? Que é aquela que caracteriza um sonho, uma perspectiva de vida, ou minhas ideias, minhas crenças, propriamente ditas, né? Ideologia, alienação e conscientização, né? É importante, né, entendermos que, para Martim Baró, toda a característica dos indivíduos nas suas participações na sociedade... Professor? Oi? Desculpa interromper, você esqueceu de avançar os slides. Mas eu estou avançando aqui. Eles não que estão aqui, aparecendo. No meu está no terceiro slide. Eu já estou quase lá no final. Pois é. Aí, agora foi. Agora foi. Apareceu. Obrigada. Vamos ver de novo aqui. Abriu? Agora sim. Eu já estava lá na frente. Enfim. Então, agora, sobre ideologia, alienação e conscientização. Então, Martim Baró, ele vai trabalhar nesses três termos, né, onde ideologia, né, a produção de falsa consciência, faz com que o indivíduo se torne alienado em relação à realidade. E a conscientização é justamente o caminho contrário, quando o indivíduo vai se percebendo como sujeito dentro da sociedade, sujeito de direitos, um cidadão, que ele merece ser respeitado por aquilo que ele produz, pelas suas ideias, pela sua cultura, pelos seus valores. E quanto mais esse indivíduo dentro do seu grupo social e o seu grupo social se perceberem disso, mais força eles têm para contrapor a sociedade.
Ou seja, ao invés de serem iludidos, enganados, os indivíduos começam a ter clareza, perspectiva, análise sobre a realidade que está à sua volta. E esse papel de conscientização é um papel do psicólogo na formação dos indivíduos, né? Então, quando a gente vai trabalhar com um determinado paciente, né, pegando o exemplo de um trabalho clínico, muitas vezes a gente está preocupado em resolver aquele elemento pontual que o indivíduo traz. Mas muitas vezes aquele aspecto pontual que o indivíduo traz está dentro de um contexto de uma realidade social injusta, inadequada. Então, o indivíduo, ou seja ele ou ela, né, apresenta uma briga de casais, né? O marido e a esposa brigam. Isso está desqualificando o relacionamento social entre ambos, que é o tema que o psicólogo vai trabalhar. Mas quando se vai observar, né, por que essas brigas acontecem? Então, a condição de empregabilidade do marido, de empregabilidade da mulher, se lá no trabalho que eles fazem, eles são respeitados na sua produção, se as relações econômicas, né, recebem o salário em dia, não recebem o salário em dia, como que se dá a sua condição de moradia, né? A casa é deles, não é deles, é alugada, moram num bairro adequado ou num bairro inadequado, qual é a condição de violência que existe nesse bairro, ou seja, o trabalho de conscientização do psicólogo não é simplesmente, colocando entre aspas, simplesmente atuar para minimizar as brigas que marido e mulher fazem, ou acabam tendo, mas entender quais são os contextos que levam às desavenças, aos desequilíbrios afetivos dos indivíduos. E à medida que esses indivíduos puderem entender algo maior do que simplesmente o bate-boca que eles fazem, eles vão produzindo relações mais equilibradas e significativas dentro da sociedade e dentro do mundo como um todo, né? Não só naquele aspecto micro, mas no aspecto macro também de formação em sociedade, né? Outro aspecto, né, que Martim Baró chama a atenção é que muitas vezes a sociedade vai produzindo relações em que as relações humanas são reificadas. Reificar significa transformar as relações humanas em coisas, coisificar. Ou seja, na sociedade capitalista, muitas vezes o indivíduo, o ser humano, perde a sua condição de humano para virar uma peça, uma coisa usada no trabalho, e enquanto funciona, a gente usa. Quando não funciona mais, a gente descarta. Então, a própria ideia de consumismo começa a se relacionar dentro da sociedade com os indivíduos, né? Existem indivíduos que têm valor e controlam, e tem indivíduos que são coisas que podem ser descartadas ao bel prazer das necessidades momentâneas, né? E o Martim Baró vai dizer, né, que a psicologia social ela tem que trabalhar, né, dentro de um contexto, né, de superar a alienação, que é uma base de produção da sociedade capitalista, buscando mostrar aos indivíduos, né, que eles não são objetos para serem descartados, não são coisas para serem desvalorizadas, mas que os indivíduos são humanos na sua própria condição. E boa parte do sofrimento psicológico que o indivíduo vem a viver estão relacionados justamente a essa exclusão social na qual eles são caracterizados ou são desvalorizados, né? Martim Baró, né, busca as discussões, a pedagogia do oprimido, né, escrita pelo Paulo Freire, né, para organizar suas reflexões no âmbito da psicologia, no âmbito das ações sociais, né, da construção do conceito de identidade, a valoração desse conceito, né, em termos das relações, né, aspectos importantes da construção da consciência que os indivíduos venham a ter sobre a realidade, da consciência de classe, das inter-relações que podem, né, produzir, né, relações, ações equilibradas entre os indivíduos, né? E que, essencialmente, né, à medida que as pessoas vão se empoderando, tendo consciência da sua realidade, os indivíduos, em ações coletivas organizadas, vão demonstrando o seu poder dentro de uma sociedade a partir de movimentos que tenham objetividade na construção de uma realidade social. E Martim Baró dizia também, né, quanto mais alienadas as pessoas estiverem, mais fácil elas serão objetos de uso dos indivíduos e descartados dentro da sociedade de uma forma constante, né?
Martim Baró dizia que todo o processo de alienação, de ideologia, né, de produção de falsa consciência, despersonaliza, desumaniza os indivíduos, né, e fazem com que os indivíduos percam a sua condição de humanidade, né, é a reificação, né, a coisificação dos indivíduos. Mas à medida, né, que os indivíduos começam a ter consciência de si, da sua realidade, do outro, os indivíduos começam a formar aspectos de autenticidade, identidade social e formação de consciência de classe. Esses elementos vão dando base a questionamentos da realidade social e a busca de direitos dentro da sociedade, né, que vão implicar na própria noção de cidadania, né? Ou seja, quanto mais consciência os indivíduos vierem a ter sobre o que leva à condição na qual eles se encontram, mais os indivíduos vão poder questionar a realidade, agir nessa realidade e buscar construir a história de um modo diferente ao que ela é contada até então. E aí, pessoal? Dúvidas? Professor. Pode falar, quem falou. Obrigada.